Olá, meu nome é Adriano, eu sou um homem negro, né, de 38 anos. Eu vou falar um pouco aqui sobre alguns deslocamentos que eu fiz durante a minha infância aqui no Parque Boa Esperança, né, que fica no distrito do Iguatemi, no extremo leste de São Paulo, que faz parte hoje da subprefeitura de São Mateus. Nesse momento da infância que eu abordo aqui, né, eu tinha 6 anos de idade e eu frequentava muito a igreja Nossa Senhora da Boa Esperança, né, uma igreja pequena, né, cujo padre que celebrava as missas e organizava a comunidade era o padre Fernando Altemeyer. Dentro dessa igreja a gente tinha muitos trabalhos sociais dentro do bairro, né? Então, frequentemente eu ia na casa da Dona Júlia, que era uma das mulheres, das muitas mulheres que organizavam a igreja, né? E ela morava na divisa do Parque Boa Esperança com o Jardim da Conquista, né? E o Jardim da Conquista é uma ocupação de moradia, lá no final dos anos 80, né? Que frequentava muito, né? Os moradores frequentavam muito essa igreja Nossa Senhora da Boa Esperança, e era o principal lugar, assim, pelo qual a igreja militava, né? Porque era uma igreja bastante militante, então ela apoiava a luta dos moradores por serviço público, né? E a casa da Dona Júlia era um ponto de doação, tanto de alimento como de roupas e de outros apoios aí para essa população, né? E aí a gente frequentava muito a casa da Dona Júlia, né? Para arrecadação de alimento, de roupa e de outras coisas também. E é interessante notar, né, que assim que eu vou para a primeira série, na escola municipal Plínio de Queiroz, a maior parte dos meus amigos vão ser do Jardim da Conquista, que não tinha uma escola. Já num bairro que estava um pouco distante, a mais de 3 quilômetros dessa escola, né? Isso para estudar numa escola de educação básica é uma distância muito longa. Mas aí a maior parte dos meus amigos eram dessa ocupação do Jardim da Conquista, que estava se urbanizando, mas que não tinha escola ainda no seu território. Então muitos amigos estavam comigo no Plínio de Queiroz, né? Depois de alguns anos, quando eu vou para a quinta, sexta série, 10, 11, 12 anos, né, eu passo a frequentar uma outra igreja, que é a Igreja São José do Tabor, que fica próxima à Avenida Hagia Bischoff. E também ali a gente tem uma escola profissional chamada CPA, né? Que eu frequentava muito com a minha irmã, que também frequentava a Igreja do Tabor. Então, é um momento que é um outro tipo de igreja católica, renovação carismática católica, né? E a gente vai frequentar muito esses dois espaços aí no Iguatemi, né? E quando eu vou para o ensino médio, aí eu passo a ter uma outra circulação pelo território, pela cidade, né? Então tinha que ir até o Terminal São Mateus, pegava um ônibus no Parque Boa Esperança que passava por um parque industrial chamado Parque São Lourenço, um parque, um bairro com bastantes lotes ainda desocupados, né? Alguns galpões industriais de pequenas indústrias, outros de logística, de serviços, né, e tal. E a gente passava de ônibus por esse bairro, Parque São Lourenço, e depois pelo Parque Santa Bárbara, que é um bairro considerado até de classe média, aqui no território, dentro dos nossos padrões assim, de classe social, né? Com muitas escolas particulares, enfim, e outros serviços que a gente não tinha no Parque Boa Esperança. E aí, indo para o Terminal São Mateus, na área central, né, da subprefeitura. Depois eu me dirigia para o ABC Paulista, pelo corredor metropolitano, né, o famoso trólebus, né, e ia para Et Lauro Gomes, em São Bernardo, onde eu fiz o ensino médio, né, então eu saía de São Mateus e ia para a área central de São Bernardo, numa ET bastante grande. Estudei ensino médio e técnica em logística ali. E aí, nesse momento, eu pude ter contato com estudantes do Senai, que estavam ali do lado, né,
que faziam mecânica, né, e que vinham de várias partes de São Bernardo também. E eu paro por aqui, eu acho que eu peguei aqui o percurso desde a minha infância até os 17 anos, né, quando eu terminei o ensino médio, e depois eu tenho uma expansão aí de circulação pela cidade, quando eu entro na Universidade de São Paulo para cursar História, né. Continuo até hoje morando em São Mateus, né, e aí em uma outra oportunidade eu falo um pouco mais sobre essa expansão aí de deslocamentos, né, e de outros lugares por onde eu passei na cidade.